Policiais estão ali segurando aquela grade para que não haja a invasão do torcedor. Ficou preso aquele torcedor ali. Policiais agindo de forma grave contra uma torcida que está também agindo de forma assintosa. É um momento turbulento nessa reta final de partida. Há o conflito. Rojões foram lançados para dentro do campo. Não chegaram a atingir ninguém. Mas o fato é que o jogo foi paralisado. Torcedores tentando invadir. Agentes da tropa de choque fazendo bloqueio. Quem é responsável por tudo isso está em casa agora, né? Vendo o jogo e provavelmente se divertindo com essa cena. Lamentável, lamentável. Uma pena que uma competição como a Libertadores, que pretende ser algo do tipo da UEFA, Champions League, tenha ainda decisões escabrosas, bizarras, como aconteceu hoje em Luque, e que promovem tipo de situação, que acabam promovendo situações desse tipo, né? Uma pena. Lamentavelmente, o sul-americano quer copiar a Europa, com final única, num país só, etc e tal, mas se esquece de tratar com equanimidade, né, os seus filiados. Esquece de se tratar, de tratar e entender que todos os filiados têm o mesmo peso, não é? E não apenas um, no caso, a Argentina, porque é histórico. As decisões, daquilo que eu falei, hoje é o Santos, outro dia foi a Chapecoense, o Corinthians já passou por isso, o Vasco, o Flamengo, o Grêmio, enfim, os times brasileiros já passaram por isso várias vezes e nada acontece. Os brasileiros não tomam providência, aceitam passivamente essa situação e ela vai indo. E com certeza, quem fez isso hoje de manhã em Luque e Assunção está em casa vendo e provavelmente se divertindo. O fato é que nenhuma atitude intempestiva, nenhuma atitude bárbara de torcedor é justificável. O torcedor precisa se conter. Somos seres humanos, temos condições de, com a nossa consciência plena, arrefecer os ânimos e entender que futebol é futebol e isso tem que ser resolvido ali, pelas pessoas competentes para tanto. Nenhuma selvageria, nenhuma forma agressiva de se comportar deve ser, por nós, avalizada nesse momento. Edmundo, você que já esteve lá dentro de campo, que já viu esse tipo de situação, tudo isso pesa e pesa negativamente nesse momento em que o jogador precisa demais do torcedor e precisa se concentrar no trabalho. Marco, de alguma forma o torcedor fez a sua parte. Lotou o Pacaembu, empurrou o time, um time jovem e sem experiência na competição. O Santos tem muita experiência, mas os jogadores não. E aí os jogadores se doaram, correram, lutaram, mas o torcedor é passional, a paixão se deixou levar. Não é justificável, não sou a favor da violência, mas é compreensível pela forma que foram tirados os 3 pontos, o 3-0, que dificilmente seria revertido. O Santos é valente, é guerreiro, mas não fez uma partida suficiente. Se tivesse em condições normais, nenhuma das equipes estariam classificadas até agora. Aí os ânimos estariam mais tranquilos. Então, assim, dá para entender, e eu acho que assim, é a minoria, tem que identificar para que o Santos não seja punido, puna-se o torcedor. Agora você falou uma coisa importante. O Santos pode ser punido? Pode. E acho até, possivelmente, que será. Agora, se fosse o Boca e na Bombonera, nada iria acontecer. Nada. Uma cena dessa na Bombonera jamais iria acontecer. Olha lá, tá acabando o jogo, olha lá, tá vendo? É exatamente aquilo que a Conmebol e as pessoas gostariam que acontecesse. O policiamento tá lá, não teve 2 pessoas invadiram o campo e o árbitro resolve encerrar o jogo. Lamentável? Claro que é. Tem condições de seguir o jogo? Me parece que sim. Repito, fosse isso em Buenos Aires, no campo do Boca, jamais aconteceria isso. Jogo encerrado no Pacaembu, aos 36 minutos de partida, com artefatos sendo jogados
em direção ao gramado do Pacaembu, com o torcedor pressionando as grades e a ação da polícia evitando a invasão, o jogo foi paralisado. Aos 42 minutos de tempo corrido, o árbitro resolveu encerrar a partida. Fernando Caetano, repórter Fox Sports. O Julio Bascunhán, árbitro do jogo chileno, passou aqui do nosso lado, mas não quis parar para conversar com os repórteres. Ele realmente encerra o jogo quando faltavam ainda alguns minutos, alegando aí falta de segurança. A situação aparentemente estava sob controle, é claro, com os ânimos exaltados de alguns torcedores. E agora então, essa decisão da arbitragem de encerrar a partida. E agora a gente nota que também houve um estouro de uma bomba, de um rojão, na área destinada à torcida do Independiente. Então, clima um pouco mais tenso. Te nota ali o comportamento agressivo do torcedor santista, né, que está ali perto, com uma grade dividindo as duas torcidas. Tem até uma tapadeira para evitar provocações. Mas o clima realmente está quente ali. A polícia está chegando para tomar conta da situação. E a gente está vendo ali o goleiro Vanderlei, porque houve invasão do campo. Então o goleiro Vanderlei dos Santos vai ali tentar proteger um pouco e o Cuca está ali também. Vanderlei foi ali para tentar proteger talvez os jogadores, e o Cuca. Olha, o Cuca está tentando proteger o torcedor aí para que ele não sofra nenhum tipo de agressão. O técnico do Santos está no olho do furacão. Tá o Alisson acalmando o Cuca. Tá. Gustavo. O Cuca. O pessoal da polícia segurando ainda o torcedor. E o Cuca para dar um suporte. Estamos acompanhando cenas que não gostaríamos de mostrar, mas são fatos jornalísticos que ocorrem no Pacaembu. Com a parte final da partida suspenso, o árbitro deu por encerrado o jogo, alegando falta de condições de segurança no Pacaembu. O jogo foi interrompido aos 36, aos 42, sem interromper o cronômetro do segundo tempo. O árbitro encerrou a partida e a classificação ficou com o Independiente. No primeiro jogo, 0-0 pelo Tribunal da Conmebol. O Santos sofreu a pena de perder a primeira partida por 3-0, com empate aqui de 0-0, jogo encerrado no Pacaembu. Quem passa a fase quartas de final da Libertadores da América é o Independiente, que irá enfrentar ou o River Plate ou o Racing na próxima fase. Cenas lamentáveis no fim, infelizmente ocorreu. Já era previsível de certa forma, Fábio Sormani, dada a situação de ânimos acirrados entre brasileiros e argentinos. Há situações que nós acompanhávamos também em redes sociais. Os protestos que foram formados em função da decisão da Conmebol com relação a esse caso do Santos. E, infelizmente, o que se esperava realmente aconteceu. É uma pena, Marco. Uma pena mesmo. Inclusive hoje no rádio até clamei, fiz um apelo para que não houvesse violência. Mas é tudo muito complicado, né? Você mesmo falou, somos seres humanos, e o fato de sermos seres humanos mostra que somos frágeis. E numa situação dessa, é aquilo que o Edmundo falou, e eu concordo com ele, é compreensível. Não gostaríamos que estivesse acontecendo isso, mas dá para entender. O torcedor leva o futebol com muita seriedade. Muita gente diz, não é apenas um jogo, é muito mais do que isso. Tem inclusive um slogan que diz isso, né? Não é só um jogo, é muito mais do que isso. E é mesmo, é muito mais do que um jogo. E o torcedor se sente muito frustrado com tudo que aconteceu.